1 Timóteo, capítulo 4. Todos encontraram? Nós vamos expor hoje, meus irmãos, todo o quarto capítulo de 1 Timóteo. E eu quero primeiro dar um panorama para os irmãos, antes de nós lermos o texto. Eu quero ler ele de forma pausada. Eu acredito que a gente vai ter mais proveito dessa forma. Mas o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver hoje, o título da nossa mensagem é o caminho da apostasia. O caminho da apostasia. O que significa apostasia? Apostasia é o abandono da fé. E nós vamos ver qual caminho se é trilhado para que nós apostatemos da fé. Do primeiro versículo ao versículo 5, Paulo vai dizer da realidade da apostasia. A apostasia, ela é real. E do verso 6 ao verso 16, nós vamos ver o antídoto para a apostasia. Então, se no primeiro momento nós vamos ver que a apostasia é real, no segundo momento nós vamos ver qual é o antídoto, como nós podemos nos precaver da apostasia. Todos estão já com as Bíblias abertas. Eu quero ir mais uma vez a Deus em oração, pedindo para que Deus nos abençoe. Então nós vamos ler e expor o texto. Vamos orar. Ó Senhor, nós te louvamos, Deus, porque mais um domingo nós temos a oportunidade de estarmos diante da Tua palavra que gera vida. Por isso nós clamamos a Ti, Jesus, gere vida em nossos corações, que a palavra pregada possa alcançar os nossos corações e dar frutos para o Teu nome. Não permita, Senhor, que nenhum de nós ouça essa palavra sem proveito. Que a Tua palavra venha transformar as nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Jesus. Venha até nós mais uma vez. É o que pedimos em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, o caminho da apostasia. Antes de nós lermos os 5 primeiros versos, eu quero lembrar vocês a história de um homem chamado Demas. E quem é Demas na Sagrada Escritura? Nós temos aí na ordem de culto, na página 3, 2 versículos acerca de Demas. O primeiro está, não precisa de abrir, mas está em Colossenses. Se você está com a ordem de culto, eu sei que não tem para todos, né? Mas se você está com a ordem de culto, pode acompanhar, se não, ouça com atenção. Mas nós temos em Colossenses, capítulo 4, verso 14, falando acerca de Demas. Quem era este homem chamado Demas? Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Demas está junto com Lucas, aquele que é o autor do Evangelho de Lucas e aquele que é o autor do livro de Atos. Mas não só isso, em Filemon, capítulo 1, verso 23 e 24, Paulo mais uma vez cita Demas. Saúdam Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, quem era Demas? Eu quero ler um trecho desse livro aqui, Mundanismo, excelente livro. Diz o seguinte: como amigo íntimo, quem era Demas? Como amigo íntimo e companheiro de viagem do apóstolo Paulo, Demas participou da divulgação do Evangelho e do fortalecimento de uma nova igreja por todo o Império Romano. Demas trabalhou, gente. Ele deixou o seu lar, a sua família, para percorrer uma longa e perigosa estrada com o apóstolo itinerante. Permaneceu ao lado de Paulo, provavelmente colocando em risco sua própria vida, quando o apóstolo foi preso pela primeira vez. Gente, quem era Demas então? Demas era um cooperador de Paulo. Era, junto com Lucas, um dos braços direitos do apóstolo. Ele, muitas vezes, junto com o apóstolo, passando noites e noites pregando o Evangelho em viagens intermináveis, deixando a casa dele, o conforto dele, para seguir o apóstolo. E nós vemos e sabemos um pouco da trajetória do apóstolo. Quantas vezes o apóstolo foi apedrejado? Quanto tipo de oposição o apóstolo não sofreu? E Demas estava do lado dele. Sempre esses momentos. Só que de forma muito triste, meus irmãos, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, a gente está lendo a primeira, na segunda epístola, e provavelmente a última epístola do apóstolo. 2 Timóteo é a epístola onde que Paulo diz que ele está pronto para morrer, ele está pronto para ser martirizado pela fé.
No último momento da vida do apóstolo, o apóstolo tem algo a dizer sobre Demas. E o que está lá? Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, nós lemos o seguinte: Demas me abandonou, amando o mundo presente, me abandonou. Demas, depois de percorrer tudo aquilo, vários momentos com o apóstolo, junto ao lado de Lucas e vários outros irmãos, o apóstolo diz, ao apagar das luzes: Demas me abandonou. E ele me abandonou por um motivo muito específico. Ele me abandonou porque ele amou o presente século. Ele amou mais o mundo do que a Deus. Ele amou mais a glória daquilo que é passageiro do que aquilo que é eterno. Demas, com os olhos fixos naquilo que é passageiro, abandonou aquilo que é eterno. Meus irmãos, choque. Essas palavras são como um soco no estômago. Pensa em alguém que sempre esteve com você, companheiro de anos e anos junto com você, e o abandona. E não só o abandona, mas abandona você e abandona o Salvador. Choque, tragédia, uma vida desperdiçada, um testemunho arruinado. Demas, tendo amado o mundo presente, não somente abandonou Paulo, mas também abandonou o Salvador. Por que aconteceu isso? Porque a apostasia, ela nos parece uma coisa de um dia para a noite. Eu não sei se você já esteve com alguém que abandonou a fé. Nós imaginamos e nós julgamos, ficamos atordoados e, como assim? Esse cara esteve com a gente, estava com a gente nos domingos. Ele cantou junto com a gente louvores. Ele participou de orações de confissão de pecados. Mas parece que de um dia para a noite, de um domingo para o outro, ele abandonou a fé. Mas não isso. A apostasia, ela não acontece de um dia para a noite. A apostasia é um caminho que nós percorremos. E o que eu quero chamar a atenção para você hoje é mostrar qual é o caminho da apostasia e qual é o antídoto que você deve tomar. Porque, meus irmãos, nós não somos melhores do que Demas. Nós também podemos abandonar a fé. E certamente o que aconteceu com Demas não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Às vezes ele estava no culto a Deus, mas sem prazer de estar. Ele fazia os serviços religiosos. Talvez ele pregava junto com o apóstolo. Talvez ele cantava. Talvez ele ministrava. Mas o coração já está longe daquilo. E não adianta, meus irmãos, nós vivermos uma vida dupla. Isso que é a mensagem de hoje para mostrar para a gente. Que a apostasia está mais perto da gente do que a gente imagina. E essa mensagem, então, é para você. Para que você olhe a terrível condição do apóstolo. E para que você tome outra direção. É a direção que nós devemos tomar, meus irmãos. Então, primeiro momento. Esse sermão tem dois momentos, né? O primeiro momento é que a apostasia é real. Está do verso 1 ao verso 5. Eu quero que você acompanhe comigo. Mantenha 1 Timóteo capítulo 4 aberto. Nós vamos considerar aí esse texto durante um período. Meus irmãos, 1 Timóteo capítulo 4, do 1 a 5, diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada, proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Meus irmãos, algumas coisas que a gente tem que considerar aqui. A primeira coisa, o Espírito diz claramente. O apóstolo está dizendo, gente, há uma mensagem do Espírito. O Espírito está dizendo claramente, sem sombra de dúvidas, há algo que o Espírito está dizendo. E o que o Espírito está dizendo? Que nos últimos tempos, alguns apostatarão, abandonarão a fé, assim como vemos. E por que Paulo diz isso? Tem algumas possibilidades. A primeira possibilidade é que ele mesmo recebeu uma revelação do Espírito. O Espírito dizendo que Paulo, de fato, alguns abandonarão a fé.
Alguns que estiveram caminhando com você, quando vocês menos assustarem, eles andando no século, eles vão andar por outros caminhos, caminhos tortos. E isso vai acontecer, isso certamente vai acontecer. Pode ser algo que Paulo recebeu diretamente de Deus, mas o que é mais provável é que Paulo está ecoando o ensino de Jesus. Jesus diz isso. Jesus diz isso em Marcos, capítulo 13, verso 22. Olha o que o Senhor Jesus diz no sermão escatológico dele: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, e se possível, vão enganar os eleitos. Haverá homens falsos, falsos profetas vão aparecer. Falsos profetas vão aparecer, eles vão realizar coisas, eles vão dizer coisas, e se possível, os eleitos vão apostatar, mas não é possível. Se fosse possível, mas não é possível que isso aconteça. Mas de fato aparecerá uma oposição ao Evangelho, pessoas querendo se levantar, falsos cristos, falsos profetas, e esses falsos cristos aparecem onde, irmãos? Aparecem no meio da igreja. O apóstolo já disse isso antes, que entre os Efésios, que Timóteo está em Éfeso, entre os Efésios apareceriam falsos cristos. Mas ele diz também, aparecerão, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, e o que significa últimos tempos? Na Escritura, meus irmãos, últimos tempos é o período que existe entre a vinda gloriosa do nosso Cristo, a primeira vinda dele encarnando, e a última vinda dele gloriosa para redimir todas as coisas. Esse é o período dos últimos tempos. Cristo inaugurou os últimos tempos com a sua vinda gloriosa. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cristo rompeu tempo e espaço, dividiu a história. Cristo veio, encarnou, morreu por nós, morreu para redimir um povo, voltou em glória, enviou o Espírito Santo está trabalhando, e um dia Cristo virá de forma gloriosa. Esse grande período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é os últimos tempos. E o que está dizendo aí, que eu quero que os irmãos atentem, é que o Espírito está dizendo claramente, sem sombra de dúvidas, que nos últimos tempos aparecerão, alguns abandonarão. Eu quero chamar a atenção para 5 coisas que nós temos aí, que são assustadoras nesses primeiros 5 versículos. Olha o que nós temos, 5 expressões. A primeira, abandonarão a fé. Espíritos enganadores, doutrinas de demônios, consciência cauterizada, homens hipócritas e mentirosos. Olha o que nós temos aí, né? Nós temos a apostasia da fé. Nós temos que esses que apostatarão a fé, eles seguirão espíritos enganadores. E esses espíritos enganadores está em contraste com o Espírito de Deus. Se você reparou, o Espírito diz claramente: nos últimos dias aparecerão falsos mestres. E há também não só o Espírito Santo de Deus, que nos diz o que vai acontecer, mas há também espíritos enganadores. Muitas doutrinas, e ele vai falar não só espíritos enganadores, mas ele vai falar de doutrinas de demônios. Meus irmãos, a falsa doutrina, ela está enraizada em demônios. Você quer um exemplo? Pedro, o apóstolo Pedro, falando com Cristo, o Cristo diz para ele, quando ele diz: não, Jesus, você não precisa de morrer não, tenha dó de ti mesmo, cuida de ti, Jesus. E Jesus diz para Pedro: afasta de mim, Satanás. O que está por trás desse pensamento de Pedro, o que está por trás dessa afirmação de Pedro, é uma afirmação satânica. E essa é uma das coisas que nós sabemos sobre o Evangelho. O Evangelho é como um vácuo, meus irmãos. Não existe meio Evangelho. Não existe meio vácuo. Não existe um vácuo que você deixa entrar 10% de ar. Um vácuo enriquecido. Porque se você deixa entrar 10% de ar, já não é vácuo. Da mesma forma, o Evangelho de Cristo, se nós alteramos o Evangelho, ele deixa de ser Evangelho. E um falso Evangelho não pode salvar. Sabe o que um falso Evangelho causa? E daí a importância de nós batalharmos pela fé. Porque um falso Evangelho causa apostasia. Conversa com pessoas que se apostataram, e você vai descobrir por trás disso um falso Evangelho. As pessoas olham um falso Evangelho, uma falsa igreja,
que não está comprometida com o Evangelho de Cristo. Elas acham que aquilo é igreja, que aquilo é Evangelho, e elas abandonam o Evangelho e a igreja. Daí a importância de nós batalharmos pelo Evangelho, porque um falso Evangelho mata. Um falso Evangelho mata eternamente. Apostasia vem disso. Doutrinas de demônios, meus irmãos. Nós não estamos lidando aqui com coisas que são tranquilas. Um falso Evangelho, ele causa tudo isso. E ele vem de quem? De homens hipócritas e mentirosos. O que é hipocrisia? É falsidade. É aquele homem no teatro grego que usava uma máscara para fingir, talvez uma máscara chorando, sendo que na verdade ele estava rindo ali. Então ele aparentava algo que não era. E o falso evangelho, as doutrinas de demônios que são destruidoras, elas vêm de homens hipócritas e mentirosos. Pessoas que mentem. Esse é o fim de um falso ensino. Um falso ensino, junto com hipocrisia, a mentira, e junto com mentira, a ensino de demônios, e junto com o ensino de demônios, a apostasia da fé, e eles têm a consciência cauterizada. No primeiro século, às vezes a forma que nós tínhamos de refrear um sangramento, estancar um sangramento, era cauterizar o lugar. Você queimava, imagina como o deveria doer, né? Mas você queimava o nervo junto com tudo para que o sangue pudesse parar. Você queimava aquilo. E você já era insensível agora. Aquela parte que foi cauterizada já nem sente mais. E esses são esses homens hipócritas, porque a consciência deles está cauterizada. De tanto mentir, eles já nem veem como estão mentindo. Eles já estão perdidos nos seus próprios raciocínios e eles começam a acreditar na própria mentira que eles contam. Só que o que importa para a gente aqui, para a gente seguir adiante, é que isso é o céu, meus irmãos. Nós vamos encerrar com essa aplicação, mas eu quero levantar a bola aí, é o seguinte: quem que você está ouvindo? A quem você se sujeita e a quem você confia os seus ouvidos? Porque o fruto e a consequência de um ensino que não é o Evangelho é a apostasia. O seu coração é propenso ao mal. E se você não for exposto diariamente ao Evangelho, se você dominicalmente não for exposto ao Evangelho, você vai ser levado por um falso ensino. A sua consciência começa a ser cauterizada. Você começa a normatizar coisas que antes você não normatizava. Daqui a pouco você está como demos. Porque o caminho da apostasia é um caminho que segue durante anos, irmãos. E agora deixa eu te falar algo pior do que isso. Às vezes você não abandona a igreja. E às vezes você vai morrer na igreja. Como membro de uma igreja. E mesmo assim você está apartado e separado de Deus. Porque se você não entender, e se você achar e ficar dando ouvido a coisas que não são evangélicas, você pode, por conta da sua consciência, permanecer fazendo alguns ritos religiosos, mas o seu coração está longe. E a minha pergunta para você, meu irmão, é uma só hoje: onde que está o seu coração? Onde que está o seu coração? Porque se o seu coração não está em Cristo e no Evangelho, o seu coração está em outra coisa. E essa outra coisa, qualquer que seja ela, vai te distrair. A apostasia pode já estar aí. Talvez a gente esteja lidando com algo que já está aí. Só que tem uma solução. E a mensagem de hoje não é uma mensagem dura, irmãos. Calma, estou vendo que está todo mundo assustado. Tem uma segunda parte. E a segunda parte é o antídoto. Por isso eu clamo a você hoje: pegue o antídoto e aplique no seu coração. Porque senão o seu fim será ruína. Mas não tem que ser assim. Olha como o texto continua. E o texto continua dizendo como que Timóteo deveria agir. Gente, isso é algo muito importante para a nossa mensagem. Qual que é o antídoto da apostasia? É você aplicar o Evangelho à sua vida. Nós somos muito bons em aplicar o Evangelho na vida do outro. Mas nós somos chamados, e o antídoto da apostasia é aplicarmos o Evangelho no nosso coração. Se nos primeiros versos Paulo manda Timóteo combater os falsos mestres, agora ele diz como Timóteo não se torna um deles.
Porque todos nós podemos nos tornar esses. Porque eu posso me tornar, se eu não observar essas palavras. Por isso preparar esse sermão foi muito bom para mim. Foi muito bom para a minha alma. Porque eu consegui olhar o que eu preciso de fazer para nós sermos bens. Eu quero que você olhe essa mesma coisa. Verso 6. E aí eu vou versículo a versículo, irmãos. Verso 6 diz o seguinte: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. A primeira coisa que o apóstolo diz que Timóteo deve fazer é nutrir a igreja com as verdades da fé. Olha só, primeira coisa, ele diz: Timóteo, você será bom ministro de Cristo. O que é ministro? Ministro é a palavra diáconos, servo. Timóteo, você vai ser um bom servo, você vai ser um bom dispenseiro da graça de Deus, se você nutrir a igreja. A igreja precisa ser nutrida, ela precisa de alimento. E qual é o alimento da igreja? Que é o alimento que previne a igreja contra a apostasia. Diz a Escritura, as verdades da fé e da boa doutrina. A boa doutrina tem que ser ensinada para a igreja. Meus irmãos, por isso que a gente precisa dos módulos DBD. Por isso que a gente precisa, como a gente fez hoje, sentar, tomar um café juntos e pensar em doutrina. Porque é a doutrina, a boa doutrina, que vai nos nutrir contra essas coisas. Mas não só isso, verso 7. De forma negativa, Timóteo deveria rejeitar as fábulas profanas e tolas e se exercitar na piedade. Primeira coisa, meus irmãos, a gente tem que saber qual é a nossa luta. Timóteo deveria rejeitar coisas inúteis, fábulas profanas, fábulas que não têm lucro nenhum em você debater, questões que são inúteis, e ele deveria se exercitar na piedade. E o que significa se exercitar? Primeiro, o que é piedade? O Thales pregou aqui domingo passado sobre o que é o mistério da piedade. Está no 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. 2 pontos. Qual é o mistério da piedade? Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Qual é o mistério da piedade que foi revelado? O mistério é Cristo, Cristo Jesus, o Evangelho. Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu por nós, ressuscitou dentre os mortos e virá julgar mortos e vivos. Ele virá julgar todas as nações. E esse é o grande mistério da piedade. E Timóteo deveria fazer uma coisa. Que coisa é essa? Ele deveria se exercitar. Gente, isso é muito importante. Está na página 5 da ordem de culto. Exercita-te pessoalmente na piedade. Como nós podemos combater a apostasia? Como nós podemos tomar um antídoto contra a apostasia? E nós devemos fazer isso pessoalmente. Cada um de nós. Exercita-te na piedade. Verso 7 e 8. Rejeite as fábulas profanas e tolas e exercita-te na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Meus irmãos, todos nós estamos nos exercitando em alguma coisa. Essa é uma verdade óbvia, porque nós somos criados para crescer. Todos nós estamos crescendo. Você está crescendo em alguma coisa. Se você trabalha no Excel, daqui a um ano você está melhorando. Se você maratona no Netflix, daqui a pouco você está mais hábil para maratonar. Não importa o que você faça, mas sempre você está exercitando. Se você não faz um exercício físico, você se exercita no sedentarismo. E cada vez você se exercita mais. Você vai fazendo coisas que antes era inimaginável. Mas você está tão sedentário, você está crescendo nessas coisas. A verdade é que todos nós estamos crescendo. Não existe uma vida estática. Você está crescendo em alguma coisa. Você está crescendo em conhecimento de alguma coisa. Vamos lá. Com o que você preenche o seu dia? O que você viu?
Se você tem um caminhão de informações sobre o seu time, você vai crescer em expertise sobre o seu time. Quando tem ano de eleição, o que acontece? Todos nós somos especialistas políticos. Porque nós vemos essas coisas, nós crescemos e aí sabemos duas coisas. Esse que é o problema. Falta 98 para saber. E a gente acha que nós somos... nós temos especialistas em vírus, na época do Covid. Nós estamos crescendo. E de fato, quando nós nos dedicamos a alguma coisa, nos entregamos a alguma coisa, nós crescemos nessas coisas. Mas a questão é, no que você está crescendo? Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 2, verso 14. Gente, esse texto é muito importante. Porque Paulo está dizendo para Timóteo crescer e se exercitar na piedade. Uma vida piedosa, uma vida que ama ao Senhor, que honra ao Senhor. Só que tem outro tipo de exercício. Como eu disse, você está sempre crescendo. Olha o que Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 2, verso 14. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os estáveis e têm o coração exercitado na ganância. Você acha que alguém, como um político lá, que roubou tanto, mas ele roubou tanto, ele não tinha como declarar aquilo, ele colocou num fundo falso na casa dele, e aquele dinheiro estava mofando. Dinheiro que seria para diversas outras coisas, para pessoas que de fato precisam. Ele desviou aquele dinheiro, mas ele não tinha como, não tinha o que fazer com aquele dinheiro. Ele colocou tanto e mofou aquele dinheiro lá e pegaram ele lá. Caso antigo. Você acha que aquele homem começou roubando 30 milhões? Ele exercitou o coração dele na ganância. E Pedro está dizendo, tem dos olhos cheios de adultério. O que é alguém que tem os olhos cheios de adultério? Na verdade, você está sempre crescendo em alguma coisa. Ou você está crescendo como um adúltero, ou você está crescendo como um santo. Aqui você olha. Como que está o seu coração? Jesus não tratou o adultério apenas como um ato, mas ele tratou o adultério dentro do coração. E você se entrega, talvez, a muitas coisas, muitos pensamentos, ou a pornografia e a lascívia, que nós temos trabalhado no encontro de homens, né? Como combater a lascívia. Mas se alguém se entrega a essas coisas, os olhos deles ficam como desses homens, cheios de adultério. Quando eles olham para uma mulher, eles já adulteram. Eles não conseguem olhar para uma mulher como uma irmã. Ele não consegue olhar para uma mulher mais velha como sua mãe, uma mulher da mesma idade como sua irmã, ou uma mulher mais nova como sua filha, porque os olhos deles estão cheios de adultério, e eles nunca param de pecar. Iludem os estáveis e têm o coração exercitado na ganância. Não é uma coisa de um dia para a noite, é uma coisa que eles trabalharam durante muito tempo. E às vezes a apostasia está aí, sendo trabalhada. E qual que é o antídoto, meus irmãos? O antídoto é que nós precisamos nos exercitar também. Mas em outra coisa, nós precisamos de nos exercitar na piedade. Nós precisamos, só uma forma de nós não apostatarmos. E isso eu quero deixar muito claro, porque é o cerne da nossa missão. Se nós não lutarmos para sermos mais santos, mais piedosos e mais parecidos com Cristo, nós seremos menos santos, menos piedosos e menos parecidos com Cristo. A cada ano, cada vez mais, entregue a sua própria corrupção, e isso vai te destruir. Por isso, eu coloco diante de você dois caminhos, e eu clamo a você, se exercite na piedade. Busque uma vida piedosa, busque amar ao Senhor, busque exercícios espirituais, esteja diante dos meios de graça, pregação da palavra, a Santa Ceia, ouça a palavra de Deus, ouça o Evangelho, porque se você não fizer isso, você vai ser destruído por você mesmo. E o apóstolo continua nos dando um antídoto. O que ele diz? No verso 9 e verso 10. Ele diz uma expressão muito chique. E qual é a expressão que ele usa? É a expressão que sempre que o apóstolo usa, você tem que prestar atenção. Ele diz, essa afirmação é fiel e digna de plena aceitação. O apóstolo diz isso cinco vezes nas cartas pastorais. 5 vezes ele usa essa expressão. E sempre que ele usa essa expressão, ele quer chamar a atenção para algo muito importante. O que é importante que o apóstolo Paulo está dizendo? Porque até agora eu mandei vocês fazerem o quê? Eu mandei vocês se exercitarem.
Eu mandei vocês, eu sei que vocês estão crescendo em uma área ou outra, eu estou exortando vocês a exercitarem a piedade, correto? Mas agora eu tenho uma afirmação fiel e digna de toda aceitação. 2 pontos. Olha o que o apóstolo diz: se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente no futuro. Meus irmãos, nós batalhamos, nós lutamos, mas nós lutamos uma batalha ganha. Nós lutamos, mas o nosso Cristo já lutou por nós, o nosso Cristo já venceu por nós. Então nós de fato devemos batalhar, mas a nossa esperança não está em nós. A nossa esperança não está na nossa performance, a nossa esperança não está na nossa capacidade, a nossa esperança está no Deus vivo. A nossa esperança está naquele que começou em nós a boa obra, e Ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós teremos uma aplicação sobre isso. Guarde ele, mas eu preciso de considerar. Hoje a gente tem um texto muito grande diante da gente, né, irmãos? Mas essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Essa luta que você tem que travar é uma luta que o seu Cristo já venceu por você. Por isso nós podemos, meus irmãos, chegar diante do nosso Deus e dizer: Senhor, batalhe por mim. Eu preciso de exercitar a piedade, mas eu não tenho força. Mas Ele é a força daquele que está abatido, meus irmãos. Ele é a nossa esperança, nele que nós nos alegramos, ele que precisamos. Nós somos como mendigos que correm, levantam as mãos pedindo pão, e todos os dias, todos os domingos, Ele nos alimenta com pão, não alimenta? Com o pão que é a sua palavra, e com o pão da Santa Ceia que participamos. Ele nos alimenta, Ele nos dá força, a nossa esperança está nele. Portanto, não queira se exercitar na sua própria força, confie na força do Senhor. É nele que nós nos alegramos e esperamos. A nossa esperança está no Deus vivo. Continuando, meus irmãos, verso 11, o apóstolo Paulo diz: ordene e ensine essas coisas. É como se o apóstolo estivesse dando moral para Timóteo. Por quê? Porque Timóteo é um jovem ministro. Ele deveria ter, provavelmente, entre 25 a 35 anos. Ele era um jovem ministro, receoso de enfrentar todos esses falsos profetas. O apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, ordene essas coisas. Essa carta é recebida na igreja. E quando essa carta é recebida, todo mundo deve falar: não, a gente precisa de ouvir o Timóteo. Porque é o Paulo que está mandando ele ordenar essas coisas, né? Não tem como a gente contra o que Paulo ensina. E ele diz: ordene e ensina essas coisas. Timóteo, não deixe que ninguém te despreze. De forma negativa, não deixe que ninguém te despreze. Mas como que as pessoas não vão desprezar Timóteo? Quando ele for exemplo para as pessoas. Quando as pessoas não vão menosprezar a nossa fé, quando nós vivemos a nossa fé, quando nós somos exemplares na nossa conduta, quando nós crescemos na piedade. Olha que lindo o que o apóstolo diz a partir do verso 12: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo, que ninguém te despreze, Timóteo, mas que você seja exemplo para os fiéis. Meus irmãos, todo pastor, ele tem que poder dizer com o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1: irmãos, sigam o meu exemplo e observe os que vivem de... Não, isso aqui é Filipenses, né? 1 Coríntios 11, 1: tornem Deus imitadores como Jesus Cristo. Todo pastor tem que poder dizer isso. E eu quero dizer para vocês hoje: me imitem, assim como eu imito Cristo. Não porque eu sou bom, mas porque eu achei o lugar, eu achei aquele que é bom. Não porque eu tenho força, mas eu achei aquele que tem a força. Eu estou seguindo ele, e eu quero seguir ele. Me sigam, assim como eu estou seguindo ele. Mas tem algo mais importante para dizer para vocês: todo cristão tem que poder dizer isso. Você tem que poder dizer para o seu vizinho incrédulo: me siga, assim como eu sigo Jesus. Me imite, deseje o que eu desejo. Tire o seu coração das coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo não podem salvar você. Mas qual que é o nosso problema? O problema é que a gente não pode dizer isso aqui, porque nós estamos tomados, o nosso coração está tomado de mundanismo, e a gente até faz as coisas de Deus, mas o nosso coração não está ali. E a gente tem que clamar ao Senhor por mudança. A gente tem que pedir a força que o Senhor nos dá,
para que a gente possa seguir ao Senhor, tirar do nosso coração todo o mundanismo, porque o mundanismo vai nos destruir. O amor a qualquer outra coisa acima de Cristo vai nos destruir, porque todas as coisas passam, e nós damos tanto crédito às coisas que são passageiras, irmãos. E a mensagem de hoje é para a gente colocar o nosso coração naquilo que é bom, colocar o nosso coração naquilo que não passa, porque se nós não fizermos isso, nós seremos consumidos por nós mesmos e seremos envergonhados. Na verdade, não somos nós que vamos dizer, sejam meus imitadores, é nós que imitaremos pessoas que estão caminhando a largos passos para o inferno. Que não seja assim entre nós, meus irmãos. Que não seja assim entre nós. Mas ele continua dizendo ao jovem ministro Timóteo: Timóteo, seja exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E até a minha chegada. Você tem vários contextos de falsos mestres ensinando na igreja. E Paulo diz, é assim que está acontecendo? Tem falsos mestres na igreja? Então o que você deve fazer, Timóteo? Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. 3 coisas: leia a Bíblia, exorte o povo, anime o povo e ensine o povo. Até a minha chegada, continue se dedicando a essas coisas. Abra a Escritura, pregue a Escritura, exorte e anime as pessoas e ensine a verdade para eles. Timóteo, até a minha chegada, se dedique à leitura da Escritura, à exortação, ao ensino. Se dedique a essas coisas. Timóteo, verso 14, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição da mão dos presbíteros. Imposição de mão significa aí uma transferência de autoridade. Meus irmãos, quem que eu sou? Eu sou nada, pó e cinza. Mas pela misericórdia de Deus, eu sou o que sou. E Deus me tirou do lamaçal de pecado e me mostrou a sua beleza. E uma vez que Ele mostrou a sua beleza, eu quero anunciar a beleza. E paulatinamente Deus tem tirado de mim o mundanismo. E eu tenho exercitado na piedade, junto com muito problema. Porque eu também, meu coração também é enganoso. E volta e meia eu sou enganado por Ele. Eu falo, Senhor, mas eu não quero ser assim. Eu quero seguir o Senhor, me ajude a ser mais santo, mais paciente, mais amoroso. Me ajude a não pensar em mim mesmo. Senhor, me ajude a considerar os poucos anos da minha vida, eternidade. Me ajude a ter diante de mim a eternidade. Eu quero que você faça isso. O exercício que o jovem Edwards fez em uma das suas 70 resoluções. Ele diz: eu sempre terei a eternidade diante de mim. Eu sempre viverei como se o próximo dia fosse o dia que eu estarei diante do reto juiz. Meu irmão, se amanhã for o dia que você vai se encontrar com o reto juiz, como está a sua vida? Você tem motivos para se gloriar em Cristo? Você tem motivos para se envergonhar? Deus salva pecadores. O apóstolo Paulo diz isso: Deus salva pecadores, dos quais eu, o apóstolo, sou o pior. Porque nós conhecemos a nossa miséria. E a gente sabe que nós somos muito ruins. Mas a imposição de mãos, o Cristo deu autoridade aos apóstolos. Os apóstolos deram autoridade e reconheceram outros líderes, e reconheceram outros líderes, e reconheceram outros líderes, e reconheceram outros líderes, reconheceram outros líderes, que me reconheceram. E nós, pela graça de Deus, vamos reconhecer outros, e impor a mão sobre outros, e dar autoridade sobre outros, para que outros anunciem o Evangelho. E Paulo está lembrando Timóteo, você recebeu autoridade quando os presbíteros entregaram a você, impuseram as mãos sobre você. Portanto, não negligencie o dom que há em você. Meus irmãos, qual é o seu dom? E você tem ou não negligenciado esse dom? Nós não somos chamados a nos acovardar. Paulo diz a Timóteo, não negligencie, trabalhe com os talentos que Deus te deu. Eu não sei se Deus te deu 10 talentos ou 1, não importa. Mas se Deus te deu 10, trabalhe e ganhe mais 10. Se Deus te deu 5, trabalhe com eles e ganhe mais 5. Se Deus te deu 1 talento, não enterre, trabalhe com ele. Não negligencie o dom que é em ti. Porque a igreja de Cristo precisa de você, precisa desse talento. Porque o Senhor confiou ele a você e a mais ninguém. Não negligencie o dom que há em ti. Encerrando a mensagem, os 2 últimos versículos. Timóteo,
Seja diligente nessas coisas. Timóteo, vamos lá, gente. Todos nós somos diligentes em alguma coisa. Mas nós somos chamados a sermos diligentes, intransigentes nessas coisas. Nós somos chamados a trabalhar nessas coisas, a tentar essas coisas. Olha só, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas. Nós somos chamados a nos dedicar inteiramente a uma vida de piedade. Inteiramente. Para que todos vejam o seu progresso. Você tem progredido em quê? Em qual rumo? Em qual direção? E o último versículo. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, preservando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto os que te ouvem. Você vê como que essa mensagem, de fato, ela é muito extensa, mas como que ela está fechada? No começo, nós temos o apóstolo dizendo que aqueles que ouvem os falsos mestres vão colher apostasia. Essas são doutrinas de demônios. Eles terão a consciência cauterizada. Mas aqueles que ouvem o evangelho pregado por Timóteo, eles vão, paulatinamente, sendo salvos do mundanismo, sendo salvos dos seus próprios pecados. Há uma verdade que conecta o começo e o fim dessa mensagem. Timóteo, atente bem para a palavra. Atente a bem. E aí duas coisas, né? João Calvino diz que dois são os deveres do ministro. Primeiro, qual que é o primeiro trabalho de um ministro? E qual que é o meu primeiro trabalho? E qual que é o seu primeiro trabalho? Cuide de ti mesmo. Exercita-te pessoalmente na piedade. Cresça nessas coisas. Você tem um dever pessoal de crescer na piedade. Gente, ninguém pode crescer por você. Esse é um dever seu. Se exercitar na piedade. Se você não acordar de manhã e você não fazer exercício, não é, né? Sem dor, sem ganho, correto? Se você não se exercitar na piedade, você não vai crescer na piedade, você vai crescer na impiedade, e essa impiedade vai te destruir. Você precisa de atentar a isso, cuidar da sua vida, cuidar do seu coração, porque se você não fizer isso, o fim da sua vida vai ser o fim de Deus, e o fim vai ser a apostasia. É muito triste, meus irmãos, mas eu espero que nenhum de nós seja apóstata. Eu espero que essa mensagem sirva para você abandonar o caminho que leva à apostasia. Primeira parte da mensagem, você seguir o antídoto que leva à piedade. Que assim seja com a gente, meus irmãos. Quero encerrar com 4 aplicações. Estão na página 5. 4 aplicações. A primeira aplicação: devemos anunciar e defender o Evangelho. Mas fazemos isso quando, em primeiro lugar, aplicamos o Evangelho à nossa vida pessoal. Devemos viver à luz do Evangelho, deixando que o Evangelho redefina todas as nossas prioridades, preferências e objetivos. Gente, vocês já ouviram uma frase assim? Nós devemos viver o Evangelho. Já viram, não é isso? Essa frase está certa? Nós devemos viver o Evangelho, gente? Sim? O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia que Cristo morreu por nós. O Evangelho é uma notícia. Tem como nós vivermos uma notícia? Tem uma notícia lá no jornal. Aconteceu tal fato. Vamos lá, o John apareceu no jornal, ganhou o campeonato, não sei o quê. Apareceu no jornal. Tem como a gente viver isso? Ou pior, não tem como nem ele mesmo viver. Porque aquele campeonato passou e ele não volta mais. O Evangelho é uma notícia. E qual é a notícia? Cristo morreu por nós. Mas nós devemos viver, não a notícia, mas nós devemos viver à luz da notícia. Se nós damos crédito à notícia. Vamos lá. Se eu digo para vocês que esse prédio está pegando fogo, vocês têm algumas opções. Vocês podem ignorar a notícia. Vocês não podem viver a notícia. A notícia já foi dada. Mas vocês podem viver à luz da notícia. E uma vez que o prédio está pegando fogo, vocês vão sair daqui correr e salvar suas vidas. Mas se vocês não derem ouvido à notícia, vai queimar, vocês vão ser mortos. Mas não tem como viver a notícia. A notícia é um anúncio daquilo que Cristo já fez por nós. Então nós não vivemos a notícia, mas nós vivemos à luz da notícia. E qual é a notícia? Cristo morreu por nós. Meus irmãos, se o Evangelho é verdadeiro, tudo é ressignificado. Tudo muda. Tudo muda de valor, de peso.
As coisas agora têm outro peso, outro valor. Se antes eu vivia para mim mesmo, se eu sei que é um Salvador e que esse Salvador virá, tudo agora gira em torno do Salvador. E a gente deve viver à luz dessa notícia. A primeira coisa, e o Evangelho deve redefinir todas as nossas prioridades, preferências e objetivos. Quais são suas prioridades? Quais são suas preferências? Quais são seus objetivos? Se você entende o Evangelho, você deve viver à luz dessas coisas. Segunda aplicação. Nós batalhamos uma batalha ganha. Cristo já venceu por nós. A igreja de Cristo vai triunfar. Gente, a igreja de Cristo vai vencer. Não tem como ser diferente. Nós não lutamos pelo crescimento da IBR. Nós lutamos pela manifestação da glória de Deus e pelo crescimento do Evangelho. Paulo diz, essa afirmação é fiel, digna de toda aceitação. Ele dá uma boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que a nossa esperança está no Deus vivo. Está no Deus vivo, gente? A nossa esperança está no Deus vivo? Se a nossa esperança está no Deus vivo, nós já ganhamos, nós já vencemos, já zeramos a vida. Não precisamos de nos preocupar, porque já vencemos. Então a gente batalha de fato. A gente luta, exercita na piedade, a gente quer crescer em santidade. Mas o nosso objetivo não é construir uma Babel. Nosso objetivo não é fazer IBR grande, gente. Nosso objetivo é manifestar a glória de Deus. Deixa eu te falar. A glória de Deus vai ser manifestada. Então a gente pode descansar nessas coisas. A penúltima aplicação é aquilo que eu disse. Se você ouve falsos presbíteros, homens que têm a consciência cauterizada, que não têm compromisso com o glorioso Evangelho de Cristo Jesus, verso 1 e 2, você está caminhando a largos passos para a apostasia. O contrário também é verdadeiro, conforme diz o verso 16. Pergunta, essa aplicação é muito fácil. Quem você ouve? Porque se você ouve falsos evangelhos, esses falsos evangelhos vão dominar o seu coração. E o fim disso vai ser a apostasia. Daí o perigo do falso evangelho. O falso evangelho é muito perigoso. Ele pode parecer o evangelho, pode ter Deus lá. Só que se tira a glória de Deus e coloca o homem no centro, os seus propósitos, os seus sonhos, isso não é evangelho. Isso vai levar você à apostasia. Certamente, só que o contrário também é verdade. Se você se colocar diante do Evangelho todos os domingos ou todos os dias, que o Evangelho está acessível a você, você vai ser salvo pelo Evangelho, porque o Evangelho é salvo. E a última aplicação: como que está seu treino diário na piedade? Sem um exercício diário não haverá crescimento espiritual. Paulo exorta Timóteo, há uma forma de você não ser como esses homens. E essa forma é você se exercitar pessoalmente na piedade. Exercita-te. E se você não se exercitar, não haverá crescimento. Essa é uma verdade muito verdadeira acerca da vida espiritual. Como está seu treino? O que você está treinando? Tem muita atleta aí nessa ideia. E o que você está treinando? E a mensagem final é: meus irmãos, se exercitem na piedade. Lutem pela piedade. Vocês serão mais piedosos e parecidos com o seu Cristo. Porque com certeza você está crescendo. E eu não quero que vocês sejam deles, então. Eu sei que essa mensagem foi muito grande, muito densa. Mas a minha oração é que você não seja um deles. Quero convidar você a orar. Curva a sua cabeça. Pense em tudo que nós falamos. Pense em tudo que foi pregado. Vou dar um tempo para você pensar. A gente está num mundo tão cheio de informações que nós temos dificuldade em ficar calado. Você tem dificuldade em lidar com você mesmo. É muito difícil a gente ficar em solitude, silêncio. A gente não sabe o que é isso. A gente está numa era muito acelerada. Fique com você agora. Olhe para você. Não olhe para ninguém. Como que está seu coração? Qual o caminho você tem trilhado? O caminho da apostasia ou o caminho da piedade? Olhe por você e nós vamos orar juntos. Encerramos esse momento.
Ó Senhor, nós estamos num tempo de tantas vozes, que às vezes nós não conseguimos ouvir a Tua voz. Nós estamos em uma era digital, onde que as imagens nos carregam, mas nós somos chamados a ouvir a Tua voz. Ó Deus, que a Tua palavra possa nos transformar. Ajude todos nós não tomarmos o caminho da apostasia, mas tomarmos o caminho da santidade, Jesus, o caminho da piedade. Ajude-nos a exercitarmos na piedade, a rejeitar fábulas profanas e sermos exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, na fé e na pureza. Ó Deus, nos dê pureza. Ó Senhor, nos dê amor, nos livre da hipocrisia, nos livre de um coração que se aparta do Senhor. Nós possamos confessar os nossos pecados e encontrar no Senhor esperança. Porque, como diz o apóstolo, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. A nossa esperança está no Deus vivo. E por isso que nós esmorecemos, Senhor. E por isso que continuamos. Porque Tu és a nossa esperança, a nossa alegria. Deus, aplique essa palavra no coração dos meus irmãos. Ajude-me também a viver de forma coerente com o que eu acabei de pregar. Que o Teu nome receba glória, Deus. Nos abençoe no decorrer da semana. Nos abençoe no fim desse culto que pedimos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós somos uma comunidade pactual. O que significa isso? Significa que temos uma aliança uns com os outros. E todos os domingos nós celebramos essa aliança. Nós vamos hoje, mais uma vez, celebrar essa aliança de duas formas. Nós vamos celebrar a aliança que temos hoje com o John e com a Juliana. E temos uma aliança com eles, porque a eles foi dado uma tarefa gloriosa. Ter um filho, junto com isso, a diversas demandas de ensinar o Isaac a amar o Senhor. Mas nós, por estarmos pactuados com eles, temos também responsabilidade para com eles, de auxiliá-los. E hoje então nós faremos um juramento solene, da mesma forma, um voto, uma aliança, da mesma forma que no casamento os noivos fazem votos. Hoje nós faremos votos, e nós faremos os votos que iremos ajudar o John e a Juliana a cuidar e ensinar o Isaac a caminho. E hoje, diante da comunidade, diante de Deus, o John e a Juliana farão um voto que eles mesmos se esforçarão para viverem vidas piedosas. E não só isso, mas para ensinarem o Isaac a viver uma vida piedosa. Eles vão se esforçar nisso. Nós vamos auxiliá-los. Nós faremos os votos e o John vai apresentar o filho a Deus e a comunidade, apresentar o Isaac, para que o Isaac cresça e ame assim. Nós vamos colocar agora o Isaac diante do Senhor. Eu só quero convidar o John e a Juliana aqui. Quero pedir para alguém pegar uma Bíblia que está lá, para a gente dar uma Bíblia hoje para o Isaac, simbolizando o nosso compromisso com ele, né, de ensiná-lo o caminho do Senhor. E se você acompanhar, esses votos estão aí na página 6, na última página da ordem de culto. Nós então teremos esse momento solene. Vou deixar a Amanda mesmo lá. Fica aqui perto da gente. A Amanda vai, representando a igreja, dar o presente para eles depois dos votos. Vem, chega aqui mais perto. Então nós faremos o seguinte.